Oi, meu nome é Júlia, eu vou estar tratando do enunciado 93 do Conselho da Justiça Federal. Ele tem a referência legislativa no artigo 525 do CPC, é da primeira jornada de direito processual civil e ele traz que, na decisão que julga a impugnação ou cumprimento de sentença, cabe apelação se extinguir o processo ou agravo de instrumento se não fizer. Temos aqui então o assunto da impugnação ou cumprimento de sentença, que é um instrumento de defesa para executado, é um meio típico, esse instrumento é fundado em execução lastreada em título executivo judicial e é mais uma fase do processo sincrético, ou seja, é um incidente processual, é uma petição proposta dentro dos autos da própria execução, não precisa de um processo autônomo, e isso vai impactar diretamente na natureza da decisão que julga essa impugnação ou cumprimento de sentença. É importante pontuar que esse enunciado ele tem a sua referência legislativa no artigo 525 do CPC, porque a impugnação ao cumprimento de sentença tem uma cognição limitada, é um âmbito horizontal, restrita às hipóteses do artigo 525, parágrafo 1º do CPC, que é um rol taxativo. Isso porque a gente já teve anteriormente uma fase de conhecimento em que a defesa podia se apresentar sem restrições, mas aqui não é o caso, a gente vai ter esse limite, então, esse âmbito de devolutividade restrito da impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo compreendido que a impugnação ao cumprimento de sentença é um incidente processual, a gente tem que a natureza da decisão que julga essa impugnação ao cumprimento de sentença, ela vai ser mutante. Isso porque, quando a gente tem o acolhimento dessa impugnação, ela vai permitir com que o processo seja extinto. Então, a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença vai ser uma sentença que vai terminar o processo. Por sua vez, se a impugnação for rejeitada, ela vai permitir com que a execução continue normalmente. Então, a decisão que julgou a impugnação com cumprimento de sentença vai ser uma mera decisão interlocutória. Então, a gente tem aqui um caso de secundum eventum lidis, ou seja, o recurso vai ser definido de acordo com o resultado da lide. Então, temos em uma primeira situação aquela que o sujeito entra com a impugnação ao cumprimento de sentença e perde. Essa decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença vai ser, portanto, uma decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento na forma do 1015, parágrafo único do CPC. Vale mencionar que se a decisão que julgar a impugnação ou cumprimento de sentença acolher essa impugnação de maneira parcial, essa decisão ainda vai ser uma decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento na forma do 1015, parágrafo único do CPC. Por sua vez, uma última situação é se o sujeito entra com a impugnação ou cumprimento de sentença e ganha, ou seja, essa impugnação é acolhida. Assim, o processo de execução vai ser extinto e dessa decisão que julgou a impugnação ou cumprimento de sentença, cabe apelação na forma do 1009 do CPC. Vale pontuar que a extinção do processo vai se dar na forma do artigo 203, parágrafo 1º do CPC. Por fim, é válido mencionar que essa natureza mutante da decisão que julga a impugnação ou cumprimento de sentença vai interferir também na incidência dos honorários advocatícios. Isso porque no sistema brasileiro, na forma do artigo 85 do CPC, a incidência de honorários advocatícios vai acontecer somente no fim do processo. E aqui nesse caso, a gente tem o fim do processo somente quando a impugnação ou cumprimento de sentença é acolhida, que vai extinguir, portanto, a execução. É válido pontuar que, mesmo se a impugnação com cumprimento de sentença for acolhida parcialmente, via de regra, ela não incide honorários advocatícios. Porém, o STJ decidiu um caso específico que é a exclusão de direitos consorte, que aí vai ter sim essa incidência dos honorários. De acordo com tudo exposto sobre o enunciado, o nosso grupo expressa concordância com ele, porque é bem coerente o que ele traz sobre a natureza da decisão e o recurso consequente, seja ele apelação ou agravo de instrumento. Dando continuidade, analisaremos o enunciado 71 da primeira jornada de Direito Processual Civil, que trata sobre o cabimento de agravo de instrumento em uma situação específica do processo de execução. Primeiramente, vale contextualizar que o enunciado 71 foi emitido pela primeira jornada de Direito Processual Civil e se refere ao artigo 1015, inciso 10, do Código de Processo Civil de 2015. O enunciado afirma que é possível interpor agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Essa interpretação está alinhada com o texto do artigo mencionado, que prevê o cabimento deste recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre o efeito suspensivo aos embargos à execução. Nossa posição é de concordância com a proposta interpretativa apresentada, pois entende-se que a possibilidade de agravar contra tal decisão é fundamental para garantir o direito de defesa do executado, permitindo, então, a revisão imediata de uma decisão que pode impactar significativamente
o curso da execução. No entanto, é importante destacar alguns pontos adicionais sobre o tema. Quando a sentença julga os embargos improcedentes, o recurso cabível é a apelação, não o agravo de instrumento. Isso também se aplica quando nenhuma das partes concorda com a sentença. Além disso, o artigo 1012 do CPC estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nos casos de embargos julgados improcedentes ou extintos sem resolução de mérito. Isso significa que, por exclusão, a apelação terá efeito suspensivo quando os embargos forem julgados procedentes. Ainda é importante considerar o impacto prático dessas regras. Por exemplo, se um devedor de má-fé entra com embargos sem efeito suspensivo e após todo o procedimento a sentença é de improcedência, seria razoável que a apelação tivesse efeito suspensivo? Isso poderia prolongar indevidamente o processo, especialmente considerando o tempo que alguns tribunais levam para poder julgar uma apelação. Por fim, vale lembrar que os embargos à execução têm natureza de processo de conhecimento. Portanto, decisões interlocutórias nesse processo seguem as regras gerais do agravo de instrumento previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil de 2015, incluindo a possibilidade de agravo nos casos de indeferimento de perícia, conforme a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ. Em conclusão, o enunciado 71 oferece uma interpretação correta e alinhada com o CPC 2015, mas é importante considerar todo o contexto processual e as nuances práticas ao aplicá-lo. Meu nome é Iago, eu vim falar sobre o enunciado 152 do Conselho da Justiça Federal, que foi feito na segunda jornada de Direito Processual Civil, que versa sobre o artigo 833, parágrafo 1º do CPC. O enunciado diz que o pacto de penhorabilidade, previsto no artigo citado anteriormente, produz efeito entre as partes e não alcança terceiros. Bom, primeiro é importante ressaltar que, conforme o artigo 190 e o 200 do Código de Processo Civil, é permitido às partes que estipulem mudanças no procedimento para que ele se adeque ao caso concreto, e dessa forma é possível que eles definam, mediante contrato, que um bem é impenhorável naquela relação. Então, eles, através do contrato, definem que um bem vai ser impenhorável numa futura execução daquele contrato. E o enunciado, de forma brilhante, traz isso, porque ele limita essa impenhorabilidade. Porque é importante ressaltar também que a regra do procedimento brasileiro é a penhorabilidade. E a impenhorabilidade ela é uma exceção. Essa exceção pode ser legal, aí eu trago alguns exemplos como a impenhorabilidade do bem público, que decorre da lei. Também ela pode decorrer dessa negociação contratual mesmo de definir um bem como impenhorável. Contudo, esse bem impenhorável, como o enunciado cita, ele é impenhorável somente entre as partes, porque não faz sentido que um terceiro que tenha, enfim, um contrato ou venha a executar alguém seja impedido de ter o seu direito efetivamente realizado por conta de um pacto onde ele sequer deu anuência ou muitas vezes sequer sabia. Então, ao meu ver, esse enunciado ele é positivo e ele evita que seja possível realizar uma blindagem patrimonial quase que absoluta, porque se forem emitidos vários contratos, você torna, enfim, quase todos os seus bens impenhoráveis e torna inviável uma execução. Então, o enunciado brilhantemente delimita isso e faz com que esse pacto de impenhorabilidade só seja válido entre as partes. Então, dessa forma, ele faz com que as outras execuções não sejam impedidas por essa cláusula e que, dessa forma, o processo de execução seja mais justo e eficaz. Oi, Márcio, como você bem sabe, eu me chamo Marcela e nessa apresentação eu vou abordar o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC,
que discute a utilização de medidas executivas atípicas no contexto da execução de obrigações, com referência aos artigos 139, inciso 4º, 523, 536 e 771 do CPC. O objetivo é esclarecer como essas medidas garantem a efetividade do processo de execução. Bom, o CPC 15 ele trouxe uma inovação significativa ao ampliar as opções disponíveis para compelir o devedor a cumprir as suas obrigações. Além das medidas típicas, que são aquelas expressamente previstas e têm procedimentos bem definidos, o juiz pode adotar medidas atípicas, que são soluções não especificamente mencionadas em lei, mas que também são adequadas à situação concreta e que garantem a satisfação do credor. O artigo 139, inciso 4º, é a principal base legal para essa flexibilização, permitindo que o juiz determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Alguns exemplos de medidas atípicas incluem a retenção de passaporte e CNH, que é para evitar que o devedor se esquive da sua execução, limitando as suas atividades, o bloqueio de cartões de crédito, que é eficaz em caso do devedor tentar ocultar os seus recursos, e a proibição da participação de eventos sociais, que é utilizada quando o devedor mantém um padrão de vida elevado e mesmo assim continua inadimplente. O enunciado 12 do FPPC ele afirma que a aplicação das medidas coercitivas atípicas pode ser feita independentemente da subsidiariedade das medidas típicas, desde que observados os princípios constitucionais. Isso significa que o juiz não precisa esgotar todas as medidas típicas antes de aplicar uma medida atípica, reafirmando a flexibilidade do CPC 15 e reconhecendo que a efetividade processual muitas vezes depende de soluções adaptativas ao caso concreto. Contudo, a aplicação dessas medidas elas devem respeitar os princípios fundamentais, como o do princípio da proporcionalidade. A medida ela deve ser proporcional ao objetivo, evitando o ônus excessivo do devedor. E também o da menor onerosidade, que é estabelecido no 805 do CPC e que determina que a execução ela deve ser menos gravosa possível ao devedor. Embora essas medidas atípicas proporcionem maior flexibilidade ao juiz, a sua aplicação deve ser cuidadosa, respeitando os direitos fundamentais do devedor. Elas representam uma inovação significativa no direito processual civil, promovendo efetividade na execução sem comprometer os direitos do devedor. O enunciado 12 do FPPC ele reafirma essa flexibilidade, permitindo que o juiz atue proativamente na busca pela satisfação do credor. A análise cuidadosa por parte do magistrado e dos advogados é essencial para garantir o equilíbrio e a eficácia da execução, além da proteção dos direitos do devedor.